Poesia Ativa no ar. Olá, boa tarde a todos. Eu sou o poeta Garcia Manuel. Está começando mais um programa Poesia Ativa no ar. Quero saudar a todos os nossos espectadores que estão nos ouvindo pela Rádio MC, pela plataforma do YouTube. É um prazer enorme ter vocês com a gente aqui em mais uma programação. Eu quero apresentar o nosso convidado de hoje, que está aqui do meu lado, Sandenberg Oliveira, professor, pesquisador, ele que também é poeta e escritor, uma pessoa de suma importância para a cultura, para a literatura norte-rio-grandense. Então, a gente trouxe hoje ele aqui para conversar sobre a temática do programa de hoje, que é biblioterapia. Ele que está trabalhando, que trouxe, materializando essa temática de hoje através dessa obra, Janela da Alma. Então, Sandenberg Oliveira, é um prazer ter você com a gente aqui hoje. A gente já vai passar para a primeira pergunta. A gente quer saber de onde surgiu, Sandenberg, a ideia de usar a palavra como terapia. Primeiro de tudo, eu quero agradecer a todos, pelo prestígio, pelas palavras que me foram atribuídas, e agradecer também pela oportunidade de falar de um projeto tão bonito que é a questão da biblioterapia. Na verdade, a biblioterapia ela é uma prática milenar, né? Ela começa a surgir com os egípcios, porque os próprios egípcios tinham a chamada Biblioteca da Alma, e lá era um momento em que eles conversavam, dialogavam com as palavras, com o intuito de que ali era um portal para a outra vida. Então eles tinham muito apego a isso, acreditavam muito nessa outra vida, né? Então a palavra ela é um portal, a palavra, por isso que o livro também tem a questão do olho, que o olho é um portal, você simboliza o portal. Se você olhar lá dentro tem uma árvore que simboliza a alma, por isso tem a questão da alma. Então assim, surgiu também com essa ideia de fazer com que as pessoas se sentissem acolhidas através da palavra, né? Que elas se sentissem, que a emoção pudesse ser ressaltada a partir do uso da palavra. Então ele surge na escola, na universidade, e sai da universidade e entra no hospital da Liga contra o Câncer. Ou seja, o projeto que a gente bolou foi levar a palavra para aqueles que necessitam ouvir a palavra. Nós não tínhamos nenhuma denominação religiosa, até porque era um projeto acadêmico, então a ideia era levar a literatura, seja de contos, seja de poesias, para as pessoas que estavam internadas lá. Então, em virtude dessa relação, foi possível perceber o quanto que as pessoas precisavam ouvir essas palavras, não só as pessoas que estavam internadas, mas os seus próprios acompanhantes, porque quando se está internado, o acompanhante também está internado. Então, diante dessa situação todinha, você percebe que a palavra ela não atinge só atinge mais pessoas, então ela transforma. E a ideia é fazer com que as pessoas se sentissem reinseridas na sociedade, elas pudessem ser tocadas e aí acreditar um pouco mais na possibilidade de lutar, de acreditar que é possível realmente sair daquele processo, sair daquela situação que era tão difícil, tão complicado, mas a gente acreditava muito nisso. E aí a biblioterapia é exatamente isso, é a terapia através da palavra. Maravilha, maravilha. É um relato muito profundo e eu acredito que existem muitas nuances, muitas histórias. Agora vocês vão conhecer um pouco mais sobre essa obra Janelas da Alma, do nosso autor já apresentado. Vocês vão ouvir um dos poemas que está contido nesse livro, representado, interpretado na voz de um dos poetas da SPVA. Ficamos aí com o nosso poema. Poesia Ativa no ar. Tabacaria, de Fernando Pessoa. Não sou nada, nunca serei nada. Não posso querer ser nada. A parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Estou hoje vencido, como se soubesse a verdade. Estou hoje lúcido, como se estivesse para morrer. Falhei em tudo. Como não fiz propósito nenhum, talvez tudo fosse nada. Que sei eu do que serei, eu que não sei quem sou? Ser o que penso?
mas penso tantas coisas. E há tantos que pensam ser a mesma coisa que não pode haver tantos. Gênio? Neste momento, 100 mil cérebros se concebem em sonho gênio como eu. E a história não marcará, quem sabe, nenhum. O mundo é para quem nasce para o conquistar, e não para quem sonha que pode conquistá-lo, ainda que tenha razão. Tenho sonhos mais que o que Napoleão fez. Tenho apertado ao peito hipotético mais humanidades do que Cristo. Tenho feito filosofias em segredo que nenhum Kant escreveu. Mas sou, e talvez serei sempre, o da maçarda, ainda que não more nela. Serei sempre o que não nasceu para isso. Serei sempre só que tinha qualidades. Serei sempre o que esperou que lhe abrissem a porta ao pé de uma parede sem porta. E cantou a cantiga do inferno numa capoeira, e ouviu a voz de Deus num poço tampado. Crê em mim? Não, nem em nada. Vivi, estudei, amei e até criei. E hoje não há mendigo que eu não inveje só por não ser eu. Fiz de mim o que não soube, e o que podia fazer de mim não o fiz. O dominó que vesti era errado. Conheceram-me logo por quem não era e não desmenti, e perdi-me. Quando quis tirar a máscara, estava pegada à cara. Ei, rapaz, vamos conversar aqui, falar da tua vida, enfim, das barras que passou, lembrar de tudo que você venceu. Eu sei que você lutou e então você seguiu. Eu vi sua solidão e sei que o seu coração já entendeu que a gente tem que seguir em frente. Eu também tenho medo, isso é normal. A vida é uma escada e etc e tal. Seu sonho é ver sempre o mar, sentir a brisa do mar. Eu sei da sua história, olhando para o espelho. Eu sei de tudo porque você sou eu. Rapaz, vamos conversar aqui, falar da tua vida, enfim, das barras que passou, lembrar de tudo que você venceu. Eu sei que você lutou e então você seguiu. Eu vi sua solidão e sei que o seu coração já entendeu que a gente tem que
seguir em frente. Eu também tenho medo, isso é normal. A vida é uma escada e etc e tal. Seu sonho é ver sempre o mar, sentir a brisa do mar. Eu sei da sua história, olhando para o espelho. Eu sei de tudo porque você sou eu. Poesia Ativa no ar. Então voltamos com mais um bloco do nosso programa Poesia Ativa no ar. Hoje estamos recebendo o poeta, escritor, professor Sandenberg Oliveira, como já dito, hoje que ele vai ilustrar para a gente a temática da biblioterapia. E para materializar, ele trouxe para a gente Janela da Alma. Hoje a gente vai discorrer sobre essa obra, onde ele traz relatos importantes, emocionantes. E desde já a gente quer saber, Sandenberg, você sempre selecionava os textos previamente que seriam lidos nos leitos? Você tratava de um projeto acadêmico, né, e nós levávamos os alunos de medicina das universidades públicas e particulares de Natal. Então a ideia era fazer com que esses alunos, a maioria era aluno de medicina, então a ideia era fazer com que eles se transformassem em médicos humanistas, né? Então eu fui preparado pelo oncologista Edilson Pinto, né, que é cronista, também escreve muito em alguns livros lançados aí na literatura potiguar, e foi ele que me preparou, e a partir desse preparo que foi atribuído, eu também saí trabalhando com os alunos, fazendo com que eles pudessem se preparar para também entrarem nos hospitais. Então, todos os textos que nós selecionávamos previamente, nós discutíamos ali, pedia para que eles trouxessem, então todo mundo trazia seus textos, 1 ou 2 textos, não podia ser muito, até porque nós tínhamos pouco tempo para ler para eles, né? Tem os leitos das mulheres, tem os leitos dos homens, e os leitos eram bem assim, eram muita gente, então a gente não podia também tomar muito tempo, nós tínhamos um tempo específico. Mas os textos que nós tínhamos eram sempre textos selecionados, textos que nós trabalhávamos, sejam poesias, sejam crônicas, sejam contos, textos de autoajuda. Então tudo isso aí eram sugestões que nós sempre trabalhávamos ali, conversávamos, dialogávamos e planejávamos para quando chegar dentro da aplicabilidade do projeto, para que tudo desse certo. Ótimo, que maravilha. Eu acredito que isso é um processo muito gostoso, muito saboroso, muito bom de fazer, né? Com certeza, cada poema, cada texto escrito. Então, pessoal, agora que a gente vai, vocês vão ouvir um texto, mais um texto contido nessa obra Janela da Alma, do nosso autor convidado, e em seguida mais uma música. Esse texto que será interpretado por um dos poetas da SPVA. Tá bom? Então a gente volta já em seguida, mais uma música. Fiquem ligadinhos, fiquem com a gente até o final, que volta já. Poesia Ativa no ar. Uma mãe abandonada. Leito feminino. Uma legião de mulheres sedentas de carinho, de atenção, de conforto e de algo que pudesse matar a saudade e a ausência. Na parede, um quadro de um palhaço triste simbolizava um Pierrot. Todas as vezes que entrava naquele leito, me aproximava do quadro a olhá-lo bem de perto. Mas era como se ele me olhasse bem dentro dos meus olhos. Seus tons, por mais que brevemente coloridos, eram sem vida, opacos, descoloridos quase. O Pierrot tem um caráter de um palhaço triste, apaixonado pela Colombina, que inevitavelmente lhe parte o coração e o deixa pelo Arlequim. Mas depois, Colombina descobre o amor de Pierrot por ela, despede-se de Arlequim
e reencontra Pierrot, com quem passa a viver junto em um relacionamento com muita felicidade. Felicidade. Uma palavra mágica que faltava naquele ambiente, principalmente para Maria das Dores, uma mulher de 55 anos de idade, bem vividos, sofridos até, pois vivera a vida inteira na periferia, numa casa muito pobre e sem a companhia do marido, posto que ele já não existia mais. Havia 6 anos que fora morto por envolvimento com drogas. Joaquim tinha 48 anos e desde criança catava nas ruas papel, latinhas, material para reciclagem para arrecadar algum dinheiro. Tamanha dificuldade, as ruas ofereciam meios distorcidos, fáceis até para alguns, mas não honestos de se conseguir dinheiro. Com Joaquim aconteceu dessa forma e o preço? A morte. Parecia que o próprio nome de Maria das Dores trazia o peso da cruz a qual ela estava destinada a carregar em sua vida. Sendo mãe de 8 filhos, Maria vivia catando material para comprar alimento. Andava a puxar um carro de ferro bem pesado, subindo e descendo ladeiras com o carro repleto de papelão. Não havia higiene, escolaridade tampouco, sequer sabia escrever o próprio nome, Maria das Dores. Disse-me certa vez, das poucas vezes que conversamos, que aprendeu a escrever seu nome na areia. Uma colega deu a dica para ela. O tempo e todo aquele sofrimento pelo qual Maria passara envelheceu-a muito. Com o passar dos tempos, Maria já não tinha condições de trabalhar. Foi encontrada uma vez desmaiada na rua. Levaram-na, prestaram socorro. Ela ficou internada por alguns dias. Apresentou alguma melhora e retornou para casa. Precisava voltar ao trabalho, mas Maria ainda estava fraca. Não seria possível desenvolver mais aquele trabalho pesado. Os filhos ajudavam, mas ao retornar para casa, não encontrou nenhum deles. Tomaram um rumo que nem ela sabia para onde. Maria ficou sozinha. Adoeceu outra vez, mas agora não voltaria mais para casa. Passaria a viver sob os cuidados das enfermeiras do hospital, pois o diagnóstico de sua doença, câncer de boca. Não havia senão um dente na boca de Maria. Sempre que eu chegava no leito feminino para a contação de histórias, para leituras de poemas, olhava aquele leito onde uma pequena mulher, simples, sozinha, com a boca tampada para não inalar mau cheiro, definhava. Eu me aproximava do leito dela, mas ela queria pegar em minhas mãos, queria me tocar e agradecer pelas leituras. Foi nesse momento que soube da história da sua vida. Logo ficava esperando que ela largasse as minhas mãos, mas ela não largava. Ela queria me falar de seus 8 filhos, da saudade que tinha deles, de sua solidão. Falou-me de cada um, seus nomes, suas idades. Maria cantava, ria, depois chorava, segurando as minhas mãos. Um nó se fez em minha garganta. Queria chorar, mas tinha que me conter.
Como conter aqueles momentos que me martirizaram durante 2 meses? A solidão de Maria me fez lembrar de um conto denominado A Dor do Abandono e li para ela. Maria não tinha mais tanta força nas mãos das últimas vezes que a vi. Estava fraca e já não falava mais, apenas chorava, como quem quisesse dizer adeus. Saímos, era uma sexta-feira, 17 de julho de 2008. Segunda-feira, 20 de julho de 2008, mais um dia de leituras. O quarto de Maria era o primeiro. Entramos nos aposentos. Nos apresentamos como de costume, mas não vi Maria. Depois soube que havia falecido. Não sei explicar, mas ao sairmos do leito feminino, pedi aos outros alunos que me esperassem no corredor, pois precisava resolver algo. Como chorei a morte de Maria, mas já não havia mais fardo algum, ou cruz sequer, apenas descanso, um descanso eterno para Maria das Dores. Povo sofrido, a esmo sem nem ter com quem contar, se iludindo com alguém que promete o amanhã, a mesma história, os mesmos duelos ao pôr do sol, o mesmo enredo, os mesmos personagens, enquanto o sofrimento continua. Povo sofrido, a esmo sem nem ter com quem contar, se iludindo com alguém que promete o amanhã, a mesma história, os mesmos duelos ao pôr do sol, o mesmo enredo, os mesmos personagens, enquanto o sofrimento continua. A televisão vai informando os rounds da batalha entre o mal e o mal, a insana luta pelo poder. A televisão vai deturpando e logo se espalha todo o mal. Já é normal a insana luta pelo poder do povo sofrido. A televisão vai informando os rounds da batalha entre o mal e o mal,
a insana luta pelo poder. A televisão vai deturpando e logo se espalha todo o mal. Já é normal a insana luta pelo poder do povo sofrido. A televisão vai informando os rounds da batalha entre o mal e o mal. A insana luta pelo poder. A televisão vai deturpando e logo se espalha todo o mal. Já é normal a insana luta pelo poder do povo sofrido. Do povo sofrido. Do povo sofrido. Poesia Ativa no ar. Olá, estamos de volta no terceiro bloco do programa Poesia Ativa do ar de hoje. Hoje estamos trabalhando com a temática da biblioterapia, trazendo conosco Sandenberg Oliveira e a sua obra Janela da Alma, onde ele traz relatos maravilhosos, profundos e emocionantes. E a gente já quer saber como se dava. A gente sabe que é um projeto muito emotivo, um projeto muito profundo. A gente quer saber como se dava essa relação das pessoas que executavam o projeto com os pacientes. Havia muito envolvimento emocional, mesmo após os encontros hospitalares? Na verdade, por se tratar de um projeto que tinha resquício acadêmico, né? Então assim, a gente não podia adentrar na vida pessoal dos pacientes, né? Lógico que quando a gente chegava lá, que nós nos apresentávamos os alunos, fazíamos a leitura, mas nós, por exemplo, nós não podíamos nos aproximar da cama onde eles se encontravam, ficávamos a uma distância, até porque nós estávamos totalmente com aparatos, né? Em virtude de serem pacientes que precisavam, sabe, de assistência o tempo todo, e tinha imunidade baixa, né? Então, assim, era muito preocupante. Então a gente não podia chegar muito próximo, mas acontecia muito deles mesmo, sabe? Deles sentirem a necessidade de tocar na gente, de pegar na nossa mão, sabe? É uma carência muito grande, até porque eles estavam ali debilitados, angustiados, né? Então essas leituras nutriam muito a alma, né? O espírito dessa questão. Então, assim, nós evitávamos o máximo possível, mas nem sempre a gente conseguia, até porque eram exatamente nesses momentos que eles falavam da vida deles, que eles contavam as histórias de vida dele. Então foi em virtude desse momento que eu pude captar essas histórias que eles falavam. Eu disse, não, eu não posso perder, né, essas histórias. Elas são histórias de vida, de pessoas que passaram por certos problemas, por certas dificuldades, por certas experiências. Então vale muito a pena fazer com que essas histórias cheguem a outras pessoas, para que essas pessoas também vejam da possibilidade que é de você ajudar o outro de uma forma ou de outra. Então, eu ajudo da maneira que Deus me deu, que foi o dom de utilizar de maneira emocional a palavra. Né? Lindo demais, muito, muito lindo. E dessas histórias, dessas muitas histórias, a gente gostaria de saber se ficou algum relato, sempre fica, né, algum relato, e se você poderia nos trazer um relato dos mais profundos. Olha, eu confesso a você que tem histórias aí que eu não aguento nem ler de novo, porque se eu ler mais uma vez eu vou chorar, sabe? Porque tem histórias aí que emocionam pra caramba, não dá, assim, por mais que eu já tinha conhecimento dela de várias leituras que eu tinha feito, mas sempre que eu vou ler, eu me emociono. Mas assim, tem a história muito interessante do personagem Edmilson, né? Vale salientar que os nomes eles foram substituídos, né? Do original, por conta de respeitar, né, a questão da situação em si.
Então, assim, tem a história do Edmilson, né? Porque nós, quando chegávamos, nós sempre nos apresentávamos, fazíamos a leitura e nós perguntávamos se alguém queria que fizesse outra leitura. E como muitos deles eram impossibilitados de falar, sugeríamos que, se eles quisessem mais coisas, eles levantassem a mão, que aí a gente ia até o leito dele, né? E aí aconteceu de ser Edmilson, ele, na hora que nós estávamos saindo, ele estava com a mão levantada, eram 14 camas ali, então ele era o último lá. E ele pediu, ele estava com a mão levantada, um dos meninos chegou para mim e falou, professor, tá lá o paciente ali com a mão levantada. Eu fui até lá, vi o nome dele, e aí eu perguntei se ele queria que lesse mais, ele deu sinal de positivo, apontou para o criado mudo e lá tinha uma Bíblia. Nós não líamos a Bíblia porque ele não fazia parte do nosso, nós não tínhamos essa questão relacionada à religiosidade, era uma coisa totalmente acadêmica, né? Mas eu quebrei todos os protocolos possíveis, mas eu disse, não, vou atender a ele, e assim fiz. Sugeri, quando eu abri a Bíblia, eu abri assim aleatoriamente, eu pedi a Deus esclarecimentos, olha, me dê aí um esclarecimento que eu vou abrir aqui, porque não serei eu que estarei dizendo para você, mas é Deus que quer falar, não só para você, mas para todos que estão aqui. E diante dessa circunstância foi super emocionante, porque na proporção que eu estava lendo, eu abri exatamente no Salmo 91, um salmo forte, um salmo de palavras que são bem tocantes, e parecia que a Bíblia pesava quilos e quilos, na proporção que eu ia lendo ela pesava mais, então assim, mas a emoção dele também me emocionou, e eu tive aquele embargo na hora da leitura, foi difícil até concluir essa leitura, mas eu consegui, e assim foi super emocionante, foi uma coisa que me tocou bastante, e que até hoje eu lembro com muita clareza, parece até que foi ontem. Nossa, gente, que relato emocionante. E a gente ouvindo aqui, a gente vai visualizando, né, mentalmente e sentindo um pouco daquela emoção. Imagina para quem esteve ali, imagina para o próprio Sandenberg Oliveira, diante de toda a sua carreira literária, então a sua jornada pessoal, e se impactar mesmo com um momento como esse. Eu fico sem palavras para adjetivar. Bem, pessoal, a gente vai ficar aqui com mais um texto. A gente vai ficar com mais um texto desse livro, Janela da Alma, que vai ser interpretado, belíssimamente interpretado por um poeta da SPVA. E em seguida, teremos mais uma música. E vocês fiquem ligadinhos, não saiam daí, temos mais. Poesia Ativa no ar. Renúncia à vida. Renúncia é uma palavra muito forte, com uma pluralidade significativa muito diversificada, seja em sua conotação ou denotativamente, mas não poderia disponibilizar uma outra palavra, já que esta faz forte alusão ao que pretendo contar sobre Mauro. 57 anos de idade, forte, rijo, de aparência centrada, alvo, no entanto, sério, contrito, fechado em um mundo de angústias e desalento. Laura, sua esposa, o acompanhava sempre, uma verdadeira guerreira, um verdadeiro amor, posto que estavam sempre de mãos dadas, tocando um ao outro, como dois adolescentes que se apaixonam e que não se desgrudam por nada. Quando tomei conhecimento da história de ambos, logo senti que o amor entre eles dois era algo muito forte, intenso, o que denominamos no aspecto romântico como verdadeiro amor. Outrora soubera que se conheceram muito cedo e que Mauro fora o primeiro namorado de Laura, assim como ela fora a sua primeira namorada. Haviam se conhecido ainda no período escolar. Sabendo disso, tratei de reunir os demais que participavam comigo da leitura nesse dia 10 de agosto de 2008. Precisávamos encontrar um texto que estabelecesse uma relação com ambos. Sim, logo devemos pensar sempre que não apenas o paciente está internado, mas que o acompanhante também é interno, ainda mais quando essa companhia é a própria esposa e que tanto o ama.
Era preciso conseguir um texto, fazer uma leitura que enaltecesse aquele amor. Começaríamos a declamar poesias românticas que enaltecesse tal sentimento. Aquele companheirismo tão belo e verdadeiro. Mas logo Mauro se mostrou avesso ao nosso propósito. Não queria nos ouvir, não quis interagir e muito menos olhar em nossos rostos ao ouvirmos. Estava cheio de revolta, rancor, amargura, um estado normal em virtude do seu estado de saúde. Num determinado momento, Laura ainda quis instigá-lo, contudo ele relutava dizendo não haver interesse no que estávamos desenvolvendo. Prosseguimos a leitura considerando o pedido de sua esposa, declamando poemas sobre o amor. Um especial parecia que havia sido feito para os dois. Por deveras lembrava o momento em que se conheciam, ainda na adolescência. E assim lemos Fernando Pessoa. O amor. O amor, quando se revela, não se sabe revelar. Sabe bem olhar para ela, mas não lhe sabe falar. Quem quer dizer o que sente não sabe o que há de dizer. Fala, parece que mente. Cala, parece esquecer. Ah, mas se ela adivinhasse, se pudesse ouvir o olhar, se um olhar lhe bastasse para saber que a estão a amar. Mas quem sente muito, cala. Quem quer dizer quanto sente, fica sem alma, nem fala, fica só inteiramente. Mas se isto puder contar-lhe o que não lhe ouso contar, já não terei que falar-te, porque lhe estou a falar. É uma linda poesia. Laura mesmo estabeleceu determinada semelhança entre os dois. Depois de muita emoção ante a recordação, continuamos com as leituras e me lembrei de uma bela história de amor. Mauro não demonstrou sequer um pingo de sensibilidade. Estava amargurado demais para nos ouvir e abrir o seu coração. Titubeei, mas continuei e li A Carteira, uma história de paixão verdadeira. Laura amou a história e, olhando para Mauro, disse sorrateiramente que o amava, mas nem essa atitude fê-lo mudar de opinião. Tantas foram as vezes que entramos naquele leito, a cada dia, uma nova tentativa de restabelecer o sentido da vida de Mauro, mas parecia estar dedicado a se entregar, mesmo sabendo que sua esposa estava ali com ele em todos os momentos, e o que dizia: sei que morrerei, minha vida está no fim, o que quero é aproveitar um pouco mais esses curtos momentos que estou com ela. Como aquelas palavras sangraram a alma de Laura, que compulsivamente chorava. A hora derradeira chegou, chegou, chegou. Ah, eu vou me embora, eu vou. Dentro da tua casa
coração de cantador, grava mais uma toada da saudade que ficou. Como o som de uma cigarra que de longe viajou, pra louvar tua morada, Deus do céu, nosso Senhor. Senhores donos da casa, digo com muita alegria que o baile aqui não termina, o baile aqui principia. Do mesmo jeito que o sol se renova a cada dia, da mesma forma que a lua 4 vezes se recria, do mesmo tanto que a estrela repassa a rota e nos guia. Vou seguindo na jornada e nunca caminho só, vou deixando pela estrada meu trabalho, meu suor. E já não demora nada, gira o mundo é bem maior. Vou rever tua morada e o caminho eu sei de cor. Da vida não levo nada, o que vale é o amor. A história foi contada, ela fica e eu já vou. Até a volta, até voltar. Poesia Ativa no ar. Olá, estamos de volta mais uma vez no nosso quarto bloco do programa Poesia Ativa no ar. Hoje trazendo a temática da biblioterapia, que é o uso da palavra de forma terapêutica. E para nos falar um pouco mais sobre a biblioterapia, a gente trouxe o Sandenberg Oliveira, que já nos trouxe no bloco anterior relatos emocionantes, vividos e registrados nesse livro Janela da Alma, de sua autoria. A gente vai falar agora sobre a sua obra, Sandenberg, um livro que ele não se encaixa como conto, como um livro de poema. Em qual gênero ele se encaixaria? Pois é, essa pergunta, né, a própria editora, quando foi lançar, me fez assim, nossa, eu vou falar sobre o quê? Que gênero que que o que você está me apresentando aqui na forma de livro possa encaixar? Então era um livro de experimentos, né? Porque como era dividido em dois momentos, o primeiro momento parte de uma pesquisa, né, sobre a importância do livro, a importância da leitura, o livro como elemento coadjuvante no processo de trabalho com a palavra. E também eu trago um pouco sobre as expectativas da leitura, né, que a leitura ela proporciona, a estética da recepção de Hans Robert Jahns, né, que são as 5 expectativas da leitura. Né? Quando a pessoa está diante da leitura, ela rompe algumas expectativas e cria várias condições para isso, né? Então, assim, por isso que a leitura ela é importante. Então, eu trago esse momento e no segundo momento são experimentos de verdade, né? Esses experimentos têm a ver com o fato dos contos, das pessoas terem contado suas histórias, as pessoas terem se envolvido realmente no projeto, terem se emocionado, e eu não queria perder essas histórias que me foram apresentadas e foram contadas de maneira tão graciosa. Daí eu trago exatamente essas leituras, essas histórias reais, né? Todas as histórias aí elas são reais, né? Vale ressaltar isso, e por isso elas são tão emocionantes. Maravilha, e é um projeto de uma importância de humanização, é um projeto de uma grandeza que vocês precisam ter acesso a essa obra, um projeto maravilhoso. E falando em projeto, Sandenberg, a gente quer saber o que nos traz em 2022, o que é que Sandenberg está projetando para a gente, aproveitando e deixa uma mensagem de qual a importância da biblioterapia qual a importância da biblioterapia como cura da alma, né? Palavras que curam. Na verdade, eu estou buscando trazer, como eu trouxe agora para dentro da sala de aula, né? A biblioterapia ela não é só uma coisa que se aplica dentro do hospital, você pode trazer para outros âmbitos. E eu também trago para dentro das escolas, assim sendo, sabe aquela turma que dá um trabalho danado que você tem uma dificuldade de você dominar? Pois bem, você pode dominar sim. Basta você ler uma história de maneira que envolva uma turma, aí está todo mundo em silêncio e você vai envolvendo todo mundo. E às vezes até aquele aluno, aquela aluna que é trabalhoso, que é trabalhosa, você traz uma história, você conta uma história, faça com que eles reflitam um pouco sobre o seu comportamento, isso também ajuda bastante. Então eu acredito que no âmbito da educação,
do ensino fundamental, do ensino médio, essas histórias que eu sempre trago, elas também me trouxeram muitas experiências interessantes e eu pretendo escrever sobre isso, né? A biblioterapia dentro da escola, como também concluir um romance que eu pretendo lançar este ano, que se trata aí do século XIX, uma viagem que eu fiz aí no passado, através de muitas pesquisas também, e muitas fontes que eu precisei realmente resgatar para trazer uma história muito bem contada, muito bem amparada e fundamentada. Então, algumas coisas aí estão previstas, espero que tudo dê certo para que isso aconteça. Maravilha, e vai dar tudo certo sim, gente. Então vocês ouviram aí, né? Tem muita coisa de Sandenberg para sair do forno em 2022, muita coisa nova, muita coisa de igual modo emocionante. A gente vai estar acompanhando. A gente vai agora partir para um texto contido na sua obra Janela da Alma, interpretado por um dos poetas da SPVA. Em seguida, traremos mais uma música. Antes disso, eu quero agradecer a todo mundo que esteve conosco, todo mundo que esteve com a gente na audiência. Eu quero agradecer também a todos os colaboradores que formaram esse programa, que tornaram possível para que ele fosse ao ar. Então, é isso. Grande abraço. Poesia Ativa no ar. Resolvemos, depois de assistir aquela cena entre Mauro e sua esposa, tentar fazer algo, mas a única coisa que podíamos fazer era ler e ler. Lembramos-nos de uma história muito bonita que falava em permitir-se renovar e que para se renovar há de passar pelo processo de tomada de decisão, algo que fazemos a todos os momentos. Tomamos decisões, mas será que Mauro refletiria sobre isso? E lemos a história de uma renovação da águia. A águia é a ave que possui a maior longevidade da espécie. Vive cerca de 70 anos. Porém, para chegar a essa idade, aos 40 anos, ela precisa tomar uma séria e difícil decisão. Aos 40 anos de idade, suas unhas estão compridas e flexíveis e já não consegue mais agarrar as presas das quais se alimentam. O bico, alongado e pontiagudo, se curva. Suas asas tornam-se pesadas em função da grossura de suas penas. Estão envelhecidas pelo tempo. Já que passaram 40 anos do dia em que a jovem águia lançou voo pela primeira vez. Hoje, para a experiente águia, voar já é bem difícil. Nessa situação, a águia só tem duas alternativas: deixar-se morrer ou enfrentar um doloroso processo de renovação que irá durar 150 dias. Esse processo consiste em voar para o alto de uma montanha e lá se recolher em um ninho que esteja próximo a um paredão. Em um local seguro de outros predadores e de onde, para retornar, ela necessite dar um voo firme e pleno. Ao encontrar esse lugar, a águia começa a bater o seu bico contra a parede até conseguir arrancá-lo, enfrentando corajosamente a dor que essa atitude acarreta. Pacientemente espera nascer um novo bico com o qual irá arrancar as suas velhas unhas. Com as novas unhas, ela passa a arrancar as penas velhas. Após 5 meses, está renascida,
sai para o famoso voo de renovação, certa da vitória e de estar preparada para viver então por mais 30 anos. Muitas vezes em nossas vidas temos que parar e refletir por algum tempo e dar início a um processo de renovação. Devemos nos desprender dos preconceitos, dos maus costumes, de tudo aquilo que não é mais útil ou importante para continuarmos a voar um voo de vitória. Somente quando livres das barreiras e pesos do passado, poderemos aproveitar o resultado valioso que uma renovação sempre traz. Destrua o bico do ressentimento, arranque as unhas do medo, retire as velhas penas de suas asas, permitindo o fluir de novos pensamentos. Alce um lindo voo para uma nova vida de sonhos e realizações. Tenha sempre uma meta, voe alto e seja feliz. Passamos 3 meses visitando o leito de Mauro, que mesmo diante de sua relutância, líamos, declamávamos, mas apenas para sua esposa, pois o Mauro nunca fizera a mínima questão em nos ouvir. Percebíamos o quanto Mauro definhava. Aquele homem rijo, forte, aparentemente saudável, não exigia mais aquela aparência. Estava muito fraco, calado inteiramente, e já não segurava mais as mãos da sua esposa como no início, quando começamos a frequentar o seu leito. Os olhos de Mauro visavam o horizonte, o infinito, mas a fidedignidade de sua esposa era a mesma, sempre ali ao lado de seu único e verdadeiro amor. Laura olhava-o, contemplava-o e somente já havia lutado demais para que Mauro acreditasse um pouco mais na vida e em seu amor. Nas palavras de Mauro, era exatamente por amor a Laura que ele se comportava daquela forma. Ele a amava demais para querer vê-la sofrer mais do que já havia sofrido. 4 de novembro de 2008, uma quarta-feira. Era mais um dia em que entraríamos no leito onde se encontrava Mauro e sua esposa Laura. Acompanhamos a luta daquela mulher que todos os dias estava ali ao lado do esposo, lutando por ele, por amor, um amor incontestável, fiel e único. Entrávamos para nossas leituras. Mauro estava com uma aparência sepulcral, bem mais magro que antes. Olhei para Laura, estava abatida, chorosa e muito triste, pois sequer Mauro se movia mais. Aquela imagem cadavérica nunca saiu da minha mente. Me causou tamanho torpor que pela primeira vez não sabia nem como começar as leituras. Os outros alunos ficaram receosos até de permanecerem ali comigo. Apenas eu fiquei para ler. No meio da minha leitura, olho Mauro fazendo um movimento diferente. Puxou a respiração, esticou-se em sua cama. Parei a leitura. Corri a chamar os enfermeiros que logo vieram. Mas não tinha mais nada a ser feito. Mauro faleceu diante dos meus olhos e dos olhos de sua esposa. A única coisa que ele fez ao dar o último suspiro foi olhar para Laura como se quisesse dar adeus ou se despedir dela. Abraçado ao corpo do esposo,
Laura, chorando, disse que havia entendido que ele não queria que ela sofresse mais e que, por saber que iria morrer, apenas queria vê-la bem. A ode a Fernando Pessoa ecoa até hoje no Amálgama da Minha Alma e no Cais, onde pairam minhas mais singelas recordações. Hoje acordei com a vontade louca de mudar. Eu me olhei no espelho e não gostei. Aquilo que eu vi vou melhorar. Nessa manhã eu vou me olhar nos olhos outra vez, recomeçar de onde eu parei, de onde eu deixei de acreditar. Sei que passei muito tempo lamentando que chorei, procurando alguém para culpar. Agora vejo a verdade, tenho que me levantar, olhar minha vida pronta pra recomeçar. Nessa manhã eu vou tirar os olhos do que é mal. Dizem que eu sou um animal, mas meu coração me diz que não. Nessa manhã posso ver que tudo já mudou. Agora que eu sei pra onde vou, ninguém no mundo vai me fazer mal. Sei que passei muito tempo lamentando que chorei, procurando alguém para culpar. Agora vejo a verdade, tenho que me levantar, olhar minha vida pronta pra recomeçar. Olhar minha vida pronta pra recomeçar. Oh, oh, oh. Olhar minha vida pronta pra recomeçar. Poesia Ativa no ar.